Fala, coordenador. Prezados filiados, muito boa tarde. Eu gravei um vídeo aqui para vocês, estou gravando esse vídeo, para apresentar para vocês um pouquinho, um resumo sobre o artigo que eu escrevi essa semana, que foi sobre a não ingerência de partidos políticos em sindicatos, o fato dessa não ingerência ser diferente do apartidarismo compulsório dos seus filiados e gestores. O pessoal tem confundido muito essa temática e eu resolvi trazer algumas opiniões para esclarecer melhor para vocês. Bom, a princípio eu queria dizer para vocês que eu não tenho nenhum tipo de vinculação a partido político. Na verdade, eu não sou filiado a nenhum partido político formalmente. Eu tenho meus ideais políticos, mas não tenho nenhum tipo de filiação, tá? Bom, infelizmente tem existido um movimento nos meios sindicais com um discurso radical de que se houver na direção de algum sindicato, alguma pessoa filiada a um partido político, com ideologia partidária, isso vai representar uma ingerência no meio sindical, na política sindical. Bom, isso, data máxima vem aos colegas que pensam assim, eu acho um verdadeiro absurdo, porque eu vou explicar nessas breves linhas aí a falta de coerência argumentativa desse tipo de proposição. Bom, nós sabemos que nesse cenário de opressão governamental que nós estamos sofrendo na carne, uma falta de reajuste de salários, uma falta de investimento no poder judiciário e até nos outros órgãos necessários para a democracia, nós temos aí uma urgência de participação, maior efetividade na participação da política do nosso país. Todas as classes devem participar mais, todas as classes devem se politizar mais. Foram vários cientistas que disseram que o Brasil cresceu aceleradamente sem que as classes pudessem se interiorizar dentro da política, sem que as classes tivessem uma verdadeira representação. Isso é um ponto. Todos aqueles que lutaram juntos pelo PLC 2815, que passaram por essa grande luta de ir para Brasília, de viajar, de tentar, de interceder junto aos parlamentares, verificaram que a gente fez uma participação muito forte ao pé do ouvido dos parlamentares. Só que também verificaram que faltou alguma coisa, faltou algum tipo de influência dentro da política, e por isso naquela época surgiu-se o debate de quê? De que era necessário uma maior participação dos servidores públicos no parlamento. Isso foi uma coisa extraída daquela nossa luta. Bom, nós enfrentamos forças poderosas, nós enfrentamos comandantes de mensalões, comandantes de petrolões, nós enfrentamos um presidente do Poder Judiciário, um presidente do Supremo Tribunal Federal, de braços dados com o governo, com o executivo. Enquanto nós precisávamos de alguém que intercedesse em nosso favor, nós tínhamos um interlocutor do governo como representante do judiciário. Então, infelizmente, nós tivemos que lutar contra isso, nós tentamos bravamente e, infelizmente, nós fomos barrados no último minuto do segundo tempo, quando, com uma mácula perversa, vocês verificaram que o Renan Calheiros influenciou na votação e, infelizmente, 6 votos foram faltantes para que a gente conseguisse a vitória no PLC 28. Com a nossa luta do PLC 2815 foi tão bonita que mesmo com essa pública compra de votos, nós tivemos intercessão lá do governo federal para comprar votos do PMDB através da indicação de cargos, foram nos 15 minutos do segundo tempo realmente, foram na verdade nos 15 minutos faltantes que o Renan Calheiros ele deu o seu golpe de mestre. Na verdade não foram os 15 minutos faltantes, na verdade é porque ele fez uma sessão que demoraria no mínimo 1 hora, ele fez em 15 minutos, justamente para atrapalhar que nós conseguíssemos a nossa vitória. Bom, a gente já está cansado, nós brasileiros estamos cansados de tanta corrupção, de tanta compra de votos, de tanta blasfêmia com o nosso entendimento político, As pessoas trazem todo tipo de loucura a público, que nós temos que fazer alguma coisa. Como que o servidor hoje consegue fazer alguma coisa? É com greve? Nós tentamos a greve ainda é um elemento muito eficaz,
mas nós tivemos aí um grande golpe. Vocês viram que o CNJ, né, cortou ponto, até hoje tem servidor pagando, né, as horas devidas e a gente está sendo oprimido. Qual é a solução para nós? Infelizmente, essa mesma governança que corrompeu todos os órgãos, essa mesma governança que colocou pessoas para defender seus interesses em todos os órgãos, porque você vê cada julgamento, né, esdrúxulo da Suprema Corte, cada julgamento parcial para o lado do governo, até os próprios doutrinadores falam que determinados votos saíram completamente de uma realidade técnica, e você tem a constatação de que essa governança aparelhou os sindicatos. Nós sabemos que tem vários sindicatos que são realmente atrelados ao governo, são atrelados a partidos políticos e lá eles ingerem, lá eles comandam. Isso por quê? Porque esses servidores que tiveram a outorga do nosso poder, esses representantes não nos representam, são representantes de partidos. Esses sim merecem pagar, esses sim merecem ser punidos. Agora, uma coisa muito diferente é você querer que um diretor não seja afiliado a um partido, que um diretor de sindicato não tenha conhecimentos políticos, e outra coisa é querer que esse diretor defenda os interesses da categoria. Esse é o tema que eu trato com vocês. Então nós temos outra solução. Nós precisamos é que os servidores se filiem realmente a partidos. Nós precisamos é que os dirigentes sindicais honestos, que defendem realmente o interesse da categoria, estejam dentro dos partidos influenciando nos processos decisórios. Nós precisamos de gente honesta na direção dos sindicatos. Esse é o foco. E não a desfiliação. E não a restrição de um poder democrático, de uma garantia democrática conquistada ao longo de duras penas, por conta de alguns ideais que não comungam com aqueles que a gente entende como do Estado Democrático de Direito. Nós precisamos de representantes, sim, politizados, cultos, pessoas que estudam, que não vão ser massas de manobra de governos despóticos, como o que aí está, de governo que quer tomar o poder para o seu nicho, para o seu grupo, e esquecer das lutas de classe. Isso nós não queremos. Enfim, para concluir, gente, nós precisamos deixar bem claro para vocês que há uma diferença muito grande em querer legitimamente, corretamente, desatrelar os sindicatos da ingerência política, tá? Que nós não sejamos nunca sucumbentes às ordens e aos comandos que prejudiquem os servidores por parte dos partidos políticos, de desfiliação e despolitização dos sindicatos. Os sindicatos precisam estar mais politizados do que nunca. Os sindicatos precisam estudar ciência política. Os sindicatos precisam ter influência no parlamento. E para ter essa influência, para nós termos um partido dos servidores, para que nós tenhamos uma representação legítima, nós precisamos de diretores honestos. Nós precisamos de processos que possam extirpar aqueles pseudo-diretores que representam interesses do governo, e principalmente de governos que são contra os interesses da classe trabalhadora. Esses são os diretores que a gente tem que ter lá. E se por um acaso algum diretor conseguir nos enganar, conseguir a sua eleição como diretor, como dirigente sindical, como dirigente de uma federação, e na hora de representar os nossos verdadeiros interesses, eles não trair, nós temos que ter os nossos regimentos reformados, para que depois de um devido processo legal, com todo contraditório, com ampla defesa, nós consigamos expulsar essa pessoa do sindicato. Então nós precisamos disso, nós precisamos de transparência, nós precisamos de pessoas que realmente nos representem, que não vão ser braços ideológicos e políticos de partidos dentro do sindicato, que tenham sim suas ideologias. Nós temos liberdade de expressão e de convicção. Tá? Todos podem gostar de um partido, não gostar de outro e ter um ideal.
mas o que um servidor que se candidata a diretor de um sindicato deve ter é compromisso com os interesses da categoria, é respeitar as decisões de uma assembleia, é respeitar as deliberações de uma ampliada, de uma plenária. É isso que a gente precisa. Então eu proponho, junto com os meus colegas do Citraeng, que nós façamos uma ampla reforma estatutária para que nós tenhamos processos melhor definidos, tá? Processos em que a gente possa realmente expulsar aquele diretor que for contrário ao interesse das categorias e partidário ao ponto de ser parcial em favor de algum governo que seja contrário à categoria, como nós observamos. Eu deixo aqui essa mensagem para vocês e eu agradeço pela atenção. Um grande abraço.